Boa noite. Tudo bem? O DVD falou aqui da quinta-feira da correria, né? E conforme a semana vai passando, vai apertando. Amanhã, você pode ter certeza, vai ser pior. Pelo menos para mim, sempre assim, né? Programa, não, sexta-feira eu vou sair de serviço 4 horas. Aí acontece o impensável, você não conseguir sair no horário, tudo fica complicado. Mas estamos aí. Quero até me justificar um pouquinho com vocês, que alguns de vocês podem ter reparado, que no momento do louvor, geralmente eu fico sentado. Eu tenho isso comigo em toda semana de oração que eu faço. É o momento que eu estou aqui me concentrando e muitas vezes é o momento que eu estou estudando o sermão, tá? Durante o dia não dá. E essa semana, estava até comentando com a minha esposa, o meu trabalho sempre você tem uma folguinha, mesmo corrido, mas essa semana, da hora que chega, a hora que vai embora, não estou conseguindo parar. Mas então por isso que eu fico ali concentrado, orando, estou sempre também ouvindo. Então só para me justificar um pouquinho com vocês. E outra, né? Sou velho, né, gente? Velho, sentado. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem aqui gosta de jogar, mais para os meninos, né? Mas meninas também. Quem gosta de jogar futebol aqui? Minha esposa está com a mãozinha ali, ó. Jogar futebol. Só no PlayStation? Eu confesso que aí eu tenho mais habilidade do que no real. Mas quando eu era pequeno, a gente, quem aí é da década de 80, 90, a gente brincava muito de futebol na rua, né? E qualquer terreno vazio virava um campinho. E quando ia tirar o time, eu não sei porquê, eu sempre ficava por último. E quando eu era o dono da bola, aí uma vez ou outra me escolhia, mas eu sabia que é porque eu era o dono da bola. E eu ficava chateado com aquilo. Depois a gente cresceu, melhorou um pouquinho, não tanto, como eu disse, melhor no PlayStation do que na vida real. Mas aquilo me incomodava, eu ficava chateado. E você pode falar assim, é uma coisa boba, realmente é uma coisa boba, mas você já parou para pensar em quantas coisas nós somos rejeitados nesse mundo, de alguma maneira? De rejeição. A coadjuvante, mais uma mulher, nós vamos estar falando, a coadjuvante de hoje, ela foi rejeitada de várias formas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Lia. Vocês conhecem a história de Lia. E vamos pegar um contexto geral da história. A gente vai ler aqui alguns versos na Bíblia. Vamos pegar um contexto geral. Geralmente, quando se fala nessa história de Raquel e Lia, nós vamos focar em Lia, mas a conotação parece que sempre Raquel é a mocinha e Lia é a vilã da história. Mas se você analisar a Bíblia ponto por ponto, não vou dizer que Raquel era uma vilã, mas a que mais sofria era Lia. A mais complicada, é claro que a história dessas irmãs teve todo um desfecho por conta de decisões do pai delas, mas Raquel era complicadinha, era difícil. E por ela saber que Jacó a amava, por exemplo, ela negociou o marido uma vez. Rúben acha lá umas mandrágoras, que era uma fruta que se tinha uma ideia de fertilidade. Raquel vê aquilo, ela quer, aí Lia fala que não vai dar, e as duas começam a discutir, aí Raquel fala assim, me dá as mandrágoras que eu deixo Jacó dormir com você hoje. Aí Raquel, estou podendo. Não, beleza, usa Jacó como objeto. Se você parar para pensar, Raquel era idólatra. Ela rouba os ídolos do seu pai, ídolos domésticos, quando eles fogem. Ellen White cita Raquel como uma pessoa ciumenta, invejosa e idólatra. Não estou aqui falando que Raquel é a vilã da história, mas geralmente nós colocamos Lia como aquela que atrapalhou tudo. E Lia foi uma pessoa que sofreu devido às circunstâncias que a colocaram. E muitas vezes nós hoje somos rejeitados de alguma forma, nós somos desprezados de alguma forma, ou achamos que nós não temos valor nenhum, e essa coadjuvante vai ensinar alguns detalhes para a gente. Convido você a abrir a sua Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 29. Gênesis 29. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, estamos aqui com a Tua palavra aberta
E mais uma vez pedimos a orientação do Teu Espírito Santo. Mais uma vez pedimos que a nossa mente, o nosso coração possa se limpar do mundo lá fora e se concentrar somente naquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler a partir do verso 15 até o verso 26. Depois Labão disse a Jacó: será que você vai trabalhar de graça só por ser meu parente? Diga-me, qual deve ser o seu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Na minha tradução fala o seguinte: Lia tinha uns olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor durante 7 anos para poder estar com Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: é melhor dá-la a você do que outro homem. Fica aqui comigo. Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos, e esses anos lhe pareceram como poucos dias, porque a amava muito. Então ele disse a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Assim Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite ele trouxe Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e eles tiveram relações. Labão tinha dado sua serva Zilpa para que fosse serva de Lia, sua filha. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia. Por isso disse a Labão: o que é isso que o Senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que então o Senhor me enganou? Labão respondeu: em nossa terra não se costuma dar casamento à mais nova antes da primogênita. Jacó experimentou do próprio veneno. Ele não enganou o pai dele? E aqui o tio faz a mesma coisa. Jacó estava trazendo benefícios financeiros para Labão. E Labão ele monta uma estratégia para que ele pudesse ali dominar Jacó. E nessa estratégia ele coloca a filha. Na minha tradução eu falei com vocês que fala que Lia, o olhar dela era sem brilho. Essa é uma expressão hebraica, Rakov, que significa sem atrativo ou um olhar triste. Lia, a Bíblia não fala que ela era feia. Durante muito tempo, eu achava que Lia tinha estrabismo. E já vi gente pregando falando isso. Zoinho para lá, um para cá assim, né? Mas não, a Bíblia não fala que ela era feia, só fala que ela tinha uma tristeza no olhar e que, possivelmente, ela não era tão bonita quanto a irmã, porque a Bíblia destaca isso. Raquel era bonita, o olhar era bonito, era vivo e formosa. Ou seja, o corpo de Raquel chamava a atenção. Era uma mulher que, onde chegava, ela tinha destaque. A irmã já não tinha isso. Raquel, com certeza, tinha inúmeros pretendentes. Já Lia não tinha a mesma situação. Talvez foi também um meio que o pai achou o seguinte: não, vou já arrumar um casamento para minha filha aqui. Mas o maior interesse de Labão era a volta financeira que Jacó dava para ele. Agora você imagina essa menina. Vamos imaginar Lia primeiro. O pai chega para ela e fala: você que vai casar. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, fala que o que Labão fez com Jacó foi algo terrível, foi uma crueldade. Mas com Lia foi uma das maiores injustiças que nós encontramos na Bíblia. Porque ela foi obrigada a se casar com Jacó. Você imagina Lia ali discutindo com o pai. Não, pai, ele vai casar com a minha irmã, não sou eu. E o pai: eu sou seu pai, eu estou mandando, e você vai fazer isso. Ou seja, o pai não pensou nos sentimentos da filha. O próprio pai rejeita os sentimentos que a filha tinha e a obriga a casar. Ele dá um banquete, ele dá uma festa, com certeza Jacó tomou umas e outras, ficou meio altinho. E naquela época tinha energia, eletricidade? Não, tudo escuro. Labão a entrega, a Bíblia descreve que à tarde, no final do dia, à noite. E Jacó, 7 anos esperando para casar, já entrou para dentro da tenda e foi ter relações com a sua esposa. Agora imagina Lia naquele momento também. A situação dessa jovem. Agora Jacó acorda, olha para o lado. Opa, peraí, como assim? Estava esperando ver Raquel e ele vê Lia.
Imagine o que ele falou para ela. A Bíblia não cita, mas nós podemos tentar trabalhar isso. Ele ficou feliz quando viu ela? E a Bíblia fala aqui também, cita assim, né, que ele foi conversar com Labão. Por que o senhor fez isso comigo? Você acha que Jacó falou assim, ô seu Labão, ô tio, agora sogrão, né? Rapaz, eu queria casar com Raquel, teve um negócio errado aqui, é a Lia que está ali, não tem como resolver isso. Você acha que foi assim? Com certeza ele foi irado. Jacó brigando com Labão e Lia dentro da tenda, escutando tudo. Uma mulher rejeitada por culpa do pai. A gente pode pensar nos dois lados aqui, de Jacó e de Lia. Jacó não estava errado, ele não a amava. Só que, naquela época, o casamento tinha algo muito, muito forte. E na cabeça dela, bom, tudo bem, mas agora eu casei, e a expectativa dela é que o marido a amasse, a entendesse que ela também foi uma vítima das circunstâncias. Só que isso não acontece. E ele discute com Labão, aí Labão fala o seguinte, não, aqui tem um costume que a mais velha tem que casar primeiro. Conversa fiada. Podia ser o costume, mas isso podia se resolver. Volto a dizer, ele usou a filha para ter objeto financeiro, para ter recurso financeiro. E aí, não, então agora você vai casar com a outra, pode ficar tranquilo. Tem um detalhe, que logo depois você pode continuar lendo aí, que Labão fala o seguinte, ó, espera passar 7 dias, e aí você casa com Raquel. Tem muita gente que acha que ele trabalhou mais 7 anos para depois casar. Não, na mesma semana ele casou. Só que Labão pede para esperar 7 dias, que era o costume, a lua de mel. Para pensar, durante 7 dias, como ele deve ter tratado Lia. Ellen White fala que ele a desprezava conscientemente. Eu quero que você pense na situação dessa jovem, dessa moça. E nós podemos trazer para hoje. Aqui a gente tem muitos jovens casados, mas tem jovens solteiros. Tem jovem aí que está esperando um milagre, né? Está esperando uma bênção, né? E às vezes você vai procurar o seu amor para uma pessoa e essa pessoa não retribui. Quantos jovens nós conhecemos por aí que faz de um tudo por uma pessoa e essa pessoa não está nem aí, só usurpa. Nós conhecemos uma recentemente e a gente conversava com ela e falava, esse rapaz não quer nada com você. Ele só está interessado no que você pode proporcionar para ele. Ah, mas eu amo ele. Uma Lia moderna. Ou em outros aspectos também, que nós somos desprezados pelos nossos pais, pela família, ou até dentro de um casamento, onde o marido despreza a esposa, ou vice-versa. Essa jovem, ela sofreu muito. E então, ela tenta, durante toda a história que você lê, ela quer afirmação, ela quer ser amada por alguém. E agora ela vira o olhar dela para quem? Para o marido. E o interessante é que Gênesis 29, no verso 31, quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo de que Raquel era estéril. Essa palavra aqui, desprezada, ela tem umas raízes hebraicas diferentes, mas no contexto é sané. E sané, ela pode significar odiada. Não entendemos 100% que está falando aqui de odiar, mas essa raiz leva para essa palavra, odiada. Uma jovem odiada pelo marido, pela irmã. Então, Deus faz com que ela tenha filhos. E qual é o primeiro filho de Lia? Rúben. Você sabe o que significa Rúben? Ver. Ver. Se você depois vai no verso 32, Lia fala o seguinte, agora certamente meu marido me amará. Se Deus me viu, meu marido vai me ver. Eu dei um filho para ele. Então ela coloca a expectativa dela em quem? No marido. Ela não quer ser amada? A expectativa, a esperança dela é ser amada pelo marido. Ela usa o filho como uma ponte para que o marido olhe para ela. Só que alguma coisa muda? Nada muda. Aí ela tem um segundo filho. Qual é o segundo filho?
Simeão, já diminuiu o coro, viu? Primeiro o Rubem foi mais fácil, agora já diminuiu. Mas Simeão. O Simeão significa ouvir. Agora o Senhor ouviu que sou desprezada. Ele reconhece a minha dor. E o detalhe que ela fala é o seguinte, né? Mas ainda ela estava esperando em Jacó. O Senhor me ouviu, o meu marido vai me ouvir agora. O segundo filho, ela faz a mesma coisa. A expectativa é que ele me ame. O terceiro filho, Levi, se apegar. Agora ele vai se apegar a mim. Então, os 3 primeiros filhos, ela coloca toda a expectativa de vida dela no marido, no Jacó. Só que o Jacó só tem olhos para Raquel. Ele cumpria suas funções de marido, porque era um dever, era um costume da época, se tinha que cumprir e tal, etc. Descendência era a coisa mais importante que um judeu, um israelita tinha na cabeça, a descendência, você tinha que ter descendentes. E aí, no 4º filho, acontece uma virada de chave. Qual é o 4º filho de Jacó e Lia? Judá. Desta vez, louvarei ao Senhor. Aqui ela tira a visão do marido e volta para quem? Para Deus. Ela volta a esperança dela para Deus. E esse daqui, louvarei o Senhor, no hebraico, quer dizer literalmente, verbalmente e gritar. Então, eu imagino Lia gritando, dando louvores a Deus e Jacó. A mulher ficou doida agora de vez. Essa gritaria doida aí. Lia entende que, mesmo sendo desprezada, mesmo o marido não amando, mesmo tendo uma briga com a irmã, se você continuar o texto aqui, você vai ver que essa briga continua. Aí uma para de ter filho, a outra não tem filho, aí pega a serva e coloca a serva. Pensa numa família disfuncional, família toda bagunçada, que começa com problema onde? O sogro, interesses. Só que essa menina entende que agora a esperança dela é Deus, não tem outra esperança. Quantos de nós aqui estamos depositando a nossa esperança no marido, na esposa? Idolatramos os nossos os nossos não, ficou estranho, né? Idolatramos. As esposas idolatram os maridos idolatram as esposas. Gente, o que tem de mãe que idolatra o filho é brincadeira o negócio. Ah, Beto, você não tem filho? Não tenho, mas vou falar. Não se preocupa não que eu vou falar. E vou falar fundamentado na Bíblia, vou falar fundamentado em espírito de profecia e em psicologia. Não sou psicólogo, mas tenho amigos psicólogos, converso muito com eles. Uma vez, Cristiane, esposa do... Eu contei aqui para vocês que o pastor Armstrong, da Cristiane. Cristiane, ela virou para mim e fez a seguinte pergunta. Beto, se estiver a sua mãe e a sua esposa num barco, e esse barco começar a afundar, e no seu barco só tem espaço para uma pessoa, quem que você salva? Aí qual foi a minha resposta? Minha mãe. Minha mãe, na hora. Foi a minha resposta. Aí ela virou e falou assim, não, é a sua esposa. Mas minha mãe me deu a luz, cuidou de minhas perninhas tortas, lembra? Ela, e o barco do seu pai? É para sua mãe. Tem muitos filhos que colocam a mãe, o pai, acima da esposa. Tem muitos pais que colocam os filhos acima do esposo e da esposa. Um lar, ele tem hierarquia. Pai, mãe e filhos. O seu filho não manda em você. Você deve ser amigo do seu filho, mas você deve ser pai e mãe. E uma família disfuncional, uma família que começa errado, ela termina errado. Existem exceções, como nós falamos aqui, contei a história um pouquinho do meu pai ontem para vocês, que ele não deixou os traumas dominarem ele, mas mesmo assim carrega traumas. Então, essa briga dessas meninas, dessas irmãs, começou por culpa do pai. Quantos traumas você carrega que não são seus? São de pessoas que colocaram na sua vida e você carrega esse fardo e você não quer largar. Você já está amando o fardo e não, deixa eu sofrer aqui tranquilo. Essa coadjuvante mostra para a gente que enquanto ela chora, Deus ouve. Enquanto ela clama, Deus ouve.
Quantas vezes você chorou lá no silêncio do seu quarto, achando que você está sozinho nesse mundo, que você é desprezado, e Deus ouviu cada lágrima, ouviu cada palavra que você tem. O mundo está dizendo que nós não precisamos de Deus, que nós somos autossuficientes. E esse mesmo mundo fala que você é autossuficiente, esse mesmo mundo quer te destruir. Ele quer fazer com que você sofra. Você pode não ser a escolha de muitas pessoas, mas é o plano de Deus. Pare de buscar valor em quem não pode te dar valor. Deus pode usar pessoas esquecidas pelo mundo. E se você olhar na história, na Bíblia, você vai ver que são pessoas que, para a sociedade, não tinham muito valor. Para pensar aqui nos discípulos de Jesus. Para pensar um pouquinho em Pedro. Um pescador, ignorante, bruto, se tornou um grande pregador. Um pastorzinho de ovelha se torna um rei, um homem segundo o coração de Deus. E olha o propósito na vida de Lia. Quem foi o quarto filho? De onde veio o Salvador? Da descendência de Lia. Da descendência dela. E quando você vai para o final da história da vida de Jacó, vamos lembrar um pouquinho, que Raquel morre em uma viagem que eles estão fazendo. E Raquel é sepultada nesse caminho. Quando Jacó está para morrer, ele fala com seus filhos o seguinte: vocês não vão me sepultar aqui. Vocês vão me sepultar lá em Canaã, lá no cemitério da família, onde Abraão foi enterrado com Sara, onde Isaac foi enterrado com Rebeca, e aonde Lia está. Jacó pede para ser enterrado ao lado de Lia, daquela que foi desprezada. Eu vou falar um pensamento meu, tá? Isso não está na Bíblia, isso não está no Espírito de Profecia, é um entendimento que eu tenho conforme eu vou estudando. Se percebe aqui que, claro, Raquel amava Jacó, mas Raquel, ela colocava ela em primeiro lugar. E se você observar nos detalhes, parece que Lia amava Jacó de verdade, com todas as forças. E de alguma forma ela é recompensada. Primeiro, está na descendência de Jesus Cristo. E segundo, quando Cristo voltar, Jacó vai ressuscitar do lado de quem? Do lado da Lia. Talvez eu estou falando para algum jovem aqui que já foi tão machucado por pessoas, inclusive dentro da igreja. E deixa eu te falar um negócio. Infelizmente, ou felizmente, nós estamos no meio de seres humanos. Alguém vai te magoar, lideranças vão te magoar, irmãos vão te magoar. Cada um tem um pensamento, cada um tem um jeito. E talvez alguém aqui tenha uma mágoa muito grande por se sentir rejeitado, por se sentir maltratado. Abre seu coração para Deus, coloca para Deus. E o problema é que quando algumas pessoas se sentem assim, elas vão se afastando devagar, elas vão deixando as coisas de lado, vão deixando pessoas de lado, se fecham, cada um tem um jeito de agir, cada um tem um jeito de sentir. Lia, ela começou colocando a fé dela nos filhos, depois ela entendeu que Deus podia conduzir a vida dela. Só que, como eu disse, se você continuar lendo a história, você vai ver que ela oscila. Nós oscilamos na nossa fé. Tem vezes que a fé está lá em cima, não é verdade? Aí tem vezes que a fé também, você olha assim, cadê você, minha filha? Me ajuda. Está lá embaixo. A nossa vida cristã é isso. E você sabe o que é interessante? Tem uma beleza nisso. A beleza é a graça de Cristo, que eu tenho que buscar a graça dele para poder estar forte. Eu conheci um jovem alguns anos atrás e me lembra muito a história de Lia em alguns aspectos. Nós chegamos em Marília e começamos a trabalhar com jovens da gente. A gente fala assim, vamos chegar em tal lugar, nós não vamos fazer nada, vamos ficar quieto. Mas aí Deus fala, tadinho de vocês. E começamos a trabalhar com alguns jovens. Eu fui convidado para ajudar num clube de desbravadores. Só tinha um clube de desbravadores no distrito. E a reunião do clube de desbravadores era junto com o clube de aventureiros. E o meu estilo de dar a ordem unida é o estilo do clube de desbravadores dos anos 80, dos anos 90.
nesse estilo. E falar alto e voz de comando forte. E esse menino viu e lembrou da infância dele, apesar de ser bem mais novo do que eu. Ele trabalhava com os aventureiros, Douglas. E, de alguma forma, ele começou a se aproximar e tal. E eu falei, menino bacana. E aí alguém já chegou perto de mim e falou assim, ops, cuidado com isso aí, tá? Isso aí dá trabalho, complicado. E eu acabei criando um certo coisa com o Douglas, porque a gente ouvia muita história do Douglas. A gente acabou rejeitando ele de alguma forma. Tratava bem, mas ficava aquele negócio assim, lembra do pezinho atrás? Ficava aquele pezinho atrás. Um dia o Douglas me liga e fala assim, eu posso conversar com você? Eu falei, pode. Eu falei, você quer vir aqui em casa, você quer encontrar algum lugar? Aí nós nos encontramos numa sorveteria perto da minha casa. Falei com a minha esposa, estou indo lá conversar com o Douglas. A conversa durou quase mais de 3 horas. Minha esposa me ligou. Tá bem? O que está acontecendo? E o Douglas abriu o coração dele. O Douglas cometeu muitos erros, como qualquer um de nós comete. Só que a igreja massacrou o Douglas com esses erros. A igreja. Amigos massacraram o Douglas com esses erros. O Douglas cantava num quarteto e num conjunto. Tiraram o Douglas do conjunto, tiraram o Douglas do quarteto. E ele, palavras dele, não, eu reconheço que realmente eu tinha que sair. Mas me arrancaram e me deixaram para lá. E esse menino foi rejeitado pelos líderes. E eu ouvia uma brincadeira que faziam muito com ele, né? Falava assim, cara, se você tiver que rebatizar agora, vai ser com fogo. A água não dá mais jeito. Como eu disse, ele errou como eu erro, como você erra. Cada um de nós tem um passado. E quando ele começou a contar a história dele, eu comecei a pensar o seguinte, esse menino precisa de ajuda. Não é como pintaram a história. Igual Lia. Não é como a gente imaginava, às vezes. Ela não é a vilã da história. Ela teve erros também. Mas ela foi levada a tudo isso. E eu falei assim, Douglas, eu vou fazer uma semana de oração. Você quer ir comigo? O que eu pensei, vou carregar esse menino comigo. Ele falou, vou sim. E o Douglas assistiu uma semana de oração inteira comigo. Estava chegando o Dia Mundial do Jovem Adventista. Eu falei, eu era regional de jovens lá, falei, nós vamos fazer uma ação na cidade chamada Getulina. A igreja, para você ter ideia, é mais de idosos, tinha ali uns 4, 5 jovens. Nós levamos quase, se eu não me engano, 50, 60 jovens para Getulina. Fizemos uma ação na cidade gigantesca. Fomos lá, fizemos um culto em praça pública, fomos no asilo, e eu levei o Douglas comigo. E eu ia fazer uma semana jovem. Na sequência, eu falei assim, Douglas, você assistiu uma semana jovem, você assistiu uma semana de oração comigo, você veio aqui, eu vou precisar que você cante pelo menos 2 dias da semana de oração. O Douglas começou a chorar, mas chorar compulsivamente. Eu falei, o que eu fiz com esse menino? Só chamei para cantar, gente. E aí, quando ele conseguiu se recompor, ele falou assim, eu estou orando há mais ou menos 15 dias para que Deus possa me dar coragem para retomar o dom que Ele me deu. E eu falei que eu não ia fazer nada sozinho, que alguém teria que me convidar para cantar em uma semana jovem. Ele foi específico. Aí eu, na minha cabeça, bem assim. E aí ele chorou, eu chorei, minha esposa chorou, um monte de chorão. E o Douglas, ele foi comigo para a Semana Jovem. E no dia que ele cantou, enquanto eu estava cumprimentando o pessoal na saída, foi muita gente abraçar o Douglas. Alguns que o conheciam, que sabiam da história. E eu continuei abraçando o Douglas. Falei, Douglas, agora você tem que dar um jeito na sua vida, você tem que casar, cara. Você já está passando do prazo de validade. Você tem que casar. E falei, mas você tem que casar com alguém que vai melhorar, te ajudar a melhorar a sua vida.
Você não pode casar com qualquer um, não. Meninos solteiros, vocês são os princesos de Deus, então tem que casar com alguém que vai te tratar como princeso que você é. Tivemos uma Camp Jovem da PO, nós fizemos aqui no CTA. Eu falei, Douglas, a Camp Jovem, vamos lá. Ele, vou não, tá caro. Eu falei, tá caro o quê, rapaz? Você gasta dinheiro aí com coisa que não tem nada a ver, você vai para esse acampamento. Não vou. Aí eu sou muito carinhoso com os meus jovens, né, Nicole? Falei, rapaz, eu não estou perguntando, você vai fazer a inscrição e paga. Também foi a Priscila. Eles se conheciam desde pequeno. Aí a Priscila olhou e falou assim, até que ele melhorou um pouquinho, né? E a Priscila chega para ele, ô Douglas, estou querendo fazer o cartão de jovem, mas não tem ninguém, você quer fazer comigo? Ele, não sei, e tal. E a Priscila, tipo assim, ei, Douglas, ele... Os homens, vou falar com você, tem uns homens que... E passou o acampamento inteiro ela conversando com ele, dando todos os sinais. Aí na volta para casa, no ônibus, que ele... Fica a dica aí, se você está solteiro, chama alguém para fazer o cartão de líder jovem contigo. Fica a dica. Resumindo a história, dia 9 de fevereiro desse ano, a gente casou o Douglas. O Douglas carinhosamente me chama de pai. Chama a Gabriela de mãe. O Douglas nunca tinha pregado na vida. No primeiro sermão do Douglas eu não pude estar, porque eu estava fazendo semana de oração. No segundo sermão dele eu estava lá. Ele até brincou, né, que quando eu sentei no banco o sermão sumiu da cabeça dele. Mas ele pregou muito bem. O Douglas hoje canta, prega. A Priscila canta, prega. No final do mês passado, eu e a Gabriela tivemos a honra de investir os dois em líder jovens. Ele está envolvido no Caleb. Ele montou uma empresa para ele esse ano. Falei com ele, você vai ficar mais velho rapidinho, mas tudo bem. Só que um Lia, se eu posso dizer assim, desprezado por muita gente, só precisava de alguém que estendesse a mão. Só isso. Deus estendeu a mão para Lia. Deus estende a mão para você. Então, se de alguma maneira você se sente rejeitado ou incapaz, Deus está te chamando para voltar. Voltar a usar os seus dons. Voltar a ser alguém que tem brilho nos olhos. E quando eu conheci o Douglas, ele não tinha esse brilho. E hoje você vê a emoção dele em estar envolvido na missão. Agora eles estão em outro desafio. Cartão de líder de desbravadores. A Priscila acabou e ele está fazendo de aventureiros. E um ajudando o outro. O mundo pode te negar, o mundo pode querer te massacrar. Só que aquele que abriu o mar vermelho, aquele que cuidou de um povo no deserto, aquele que deu amor para quem é rejeitado, está falando para você hoje que ele pode ajudar você. É só você aceitar. Eu não conheço a sua história, eu não conheço o que você está passando. Mas se esse sermão chegou aqui hoje para você, é porque Deus está preparando algo para a sua vida. E Ele só quer que você aceita. Só isso. E a obra é grande, mas os trabalhadores são poucos. Deus está te chamando para ser um coadjuvante, para mostrar o protagonista, que é quem? Exatamente. E Douglas, eu falo o seguinte, eu não queria ir para Marília de jeito nenhum, não queria. Nós estávamos em Resende, o contrato estava acabando, eu já tinha planos de voltar para o meu estado lá, no Espírito Santo, ficar quietinho lá. E Deus fez uma reviravolta, eu fui parar lá em Marília. E pensa num lugar que eu não gostava de jeito nenhum. Nós moramos 4 anos e eu falo o seguinte, que se fosse só pelo Douglas nós termos ido para lá, os 4 anos que nós passamos ali valeu a pena, porque um jovem se reencontrou com o chamado dele, com o propósito dele. E talvez se eu vim para cá só para fazer a semana de oração, se o David me chamou só para isso aqui, e para mostrar para você que você tem um propósito especial, um
propósito fundamentado por Deus na sua vida, eu já posso ir embora. Acabar aqui, eu já posso arrumar minhas coisas e ir embora. Só depende de você. Lia nos ensina que, mesmo em meio à dor, Deus está cuidando de você. E Ele só pede que você volte. Nós vamos ouvir um louvor especial agora que fala justamente sobre isso. Sobre voltar a estar aos pés de Cristo. Eu não sei se você acredita em coincidência ou se você acha que Deus fala através de pessoas. Mas ontem, a hora que a Dani estava cantando ali, até aproveitar para dar esse testemunho, por muito tempo eu não canto na igreja, né? Acho que faz uns 5, 6 anos já, desde antes da pandemia. E a Dani estava cantando ali, a hora que ela estava cantando eu orei e falei, Deus, se o Senhor quiser que eu cante nessa semana de oração, a hora que acabar a música, me dá um sinal. Acabou a música, a Bianca virou para mim e falou, você canta amanhã? Eu não... Não, exato. Eu não acredito em coincidência, eu acho que Deus fala através de pessoas. E a hora que ela falou isso, a música que veio na minha cabeça foi essa. Então eu tenho certeza que essa música, que não sou eu que vou cantar aqui, mas que Deus fale através de mim e que sirva para alguém, amém? Desde quando eu era criança, ouvi falar de um Deus que abriu o mar vermelho, lutava pelos seus, contra feras e gigantes, reinos e nações, e eu me encantava cantando suas canções. Mas o tempo foi passando e eu não quis ouvir. Preferi seguir meus rumos, tentei de Deus fugir. Mas no final do meu caminho não conseguia mais voltar. E se sente sua presença convidando-me a voltar. Fracassada, meu Deus é solução, pois deixou
pouquinho a providência. Do Leonardo Gonçalves, essa é a minha música preferida. De verdade. Você quer segurar nas mãos de Deus? Você confia que Ele vai andar ao seu lado? Você confia que Ele pode transformar a sua vida? Então, se você confia nisso e acredita no que foi falado, no que foi cantado, agora é o momento de você se entregar em oração. Convido você a ficar de pé para nós orarmos. E eu queria realmente que você imaginasse e sentisse de verdade Jesus do seu lado agora te abraçando. Do seu lado para ouvir todos os seus clamores. Enquanto eu estiver orando aqui, você pode falar com Ele aí. O que faz você sofrer hoje? O que você sente hoje? Você se sente rejeitado hoje? Fala com Ele, conversa com Ele. E aí eu tenho certeza que Ele vai falar no seu coraçãozinho que Ele tem planos maravilhosos para você. Senhor Deus, mais um coadjuvante nessa semana. Hoje nós estudamos um pouquinho sobre a história de Lia, uma jovem que foi rejeitada por várias pessoas, que sofreu, que se magoou, mas quando ela entendeu que o Senhor estava ao lado dela, ela se transformou numa mulher de fé, numa mulher que mesmo em meio ao sofrimento, ela sabia onde era o porto seguro dela. Que nós hoje possamos entender que mesmo que o mundo fale, que mesmo que o mundo nos destrua, que ele fale que nós não podemos, que nós não temos condições, que nós somos fracos, que nós somos errantes, nós temos um porto seguro que é Jesus Cristo. Ao sairmos daqui hoje, possamos sair com o coração cheio do Teu Espírito, entendendo que o Senhor tem um propósito na nossa vida. E que nós possamos viver esse propósito. E através desse propósito mostrar Cristo através da nossa vida. Nós agradecemos, nos entregamos em nome de Jesus. Amém.